Ai, meu Deus do céu! Eu não! É você? Vem cá! Ela tá te chamando! Tchauzinho, 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 tchauzinho. Qual que é a sua brincadeira favorita? Meu nome é Alberto César, eu nasci e cresci em Samã, sou formado em Letras, Português e Literatura, sou professor, entusiasta circense, artista independente, palhaço em construção e sou o proponente desse projeto. A minha experiência com a arte circense ela acontece ainda criança, quando os circos vinham para a cidade de Quissamã, eles se instalavam num terreno ao fundo da casa da minha avó. Sempre quando eu saía da escola, eu e minha prima, ainda criança, a gente ia para os fundos do terreno para ficar bisbilhotando o que acontecia, como que era a vivência daquelas pessoas que trabalhavam no circo, como que era a organização deles, como que era a montagem, toda a construção do circo de modo geral, assim que chegava na cidade. Uma das áreas que mais me chamava a atenção no circo, talvez por ser criança, era a área da palhaçaria. Eu ficava deslumbrado com a desenvoltura dos palhaços, com o que eles levavam para o palco e como eles faziam a plateia dar risada. Aquilo me contagiava muito, estar num circo e ver todo mundo se divertindo e as crianças davam risada junto comigo. Eu acho que isso contribui muito positivamente para o meu crescimento enquanto criança, porque quando eu estava numa roda de amigos e colegas, eu sempre gostava de estar fazendo uma piada aqui, uma piada ali, fazendo as pessoas darem risada, para que elas ficassem um pouco mais felizes, assim como eu me sentia no circo. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu estava no ensino médio, estudando no Instituto Federal Fluminense, campus Quissamã, e lá a gente desenvolveu um projeto, que na verdade era um trabalho sobre palhaços, e foi aí que eu comecei a ter mais contato com o universo da palhaçaria, com o universo circense. E a partir de lá, eu comecei a me aprofundar mais nesse processo criativo, nessa construção, e desde então eu continuo aí projetando coisas novas, sempre pensando e refletindo sobre arte, sobre a palhaçaria, sobre o universo circense e sobre como isso contagia as pessoas. Eu sou Satu, servidor público, professor do Instituto Federal Fluminense Campus Quissamã, moro no Rio de Janeiro. Sou uma pessoa espalhada pelo mundo da arte, pelas escolas de samba, pela cultura de rua, por todo evento em que a arte for o vetor. É um lugar onde eu me sinto muito bem, me sinto confortável, me sinto em conexão com as verdades, né? E sou um pouco palhaço também, apesar de não andar por aí com narizinho vermelho. Existe um evento aqui no IFE Campus Quissamã que se chama de Seminaif. É um projeto já de alguns anos, um projeto de pesquisa, estudo e extensão. E ele nasceu a partir da perspectiva de fazer com que os alunos pudessem dizer as suas verdades através de diversos temas, a partir das linguagens artísticas as mais diversas. E foi nesse ambiente de produção cultural, de estudo, de pesquisa, que vários temas surgiram, muitos deles propostos por alunos, entre os quais o tema do palhaço, que para mim
era inédito. Quando essa proposta chegou, eu não a tinha compreendido bem. Eu pensei, tá, uma proposta interessante. E ela foi absolutamente importante para que eu e toda a comunidade acadêmica pudéssemos realmente pensar no que é a concepção do palhaço. Porque até então nós não tínhamos isso, nós tínhamos apenas a visão externa do palhaço, a cara pintada, a boca pintada, o nariz vermelho, mas não a concepção profunda do palhaço, aquilo que brota do artista quando ele incorpora o seu palhaço. Então, esse tema que foi trazido por Alberto, que na época era aluno nosso, nos surpreendeu a todos. E acompanhando o processo de realização deste trabalho, abriu-se, descortinou-se um universo totalmente mágico e totalmente impensado para nós que estávamos assistindo. No sentido de nós nos perguntarmos, tá, o que é esse palhaço? Né? Como ele surge, de onde ele vem, quem ele é, como que ele acontece, através de que processos psíquicos esse palhaço toma o corpo do artista e se diz palhaço. Isso mexeu profundamente comigo e mexeu profundamente com todo mundo que assistiu. Acho que ninguém mais conseguiu olhar para um palhaço de uma forma ingênua a partir daquilo que foi proposto por esse aluno de então. E foi absolutamente fantástico. A partir dessas reflexões, sempre que eu viajava a outras cidades, eu encontrava artistas de rua, artistas circenses, trabalhando e fazendo espetáculos. Eu ficava prestando muita atenção e eu ficava me questionando por que na minha cidade não havia esse tipo de proposta. Eu acredito que através da arte circense, da arte de modo geral, mas ocupando o espaço público, a gente consegue gerar mais entretenimento, aumenta o turismo, aumenta o lazer das pessoas e contribui para o fortalecimento da economia local, os comerciantes locais, e vira uma engrenagem de coisa positiva e enriquece o lugar. Na cidade de Quissamã a gente tem espaços públicos, espaços urbanos, que poderiam estar sendo aproveitados para promover eventos artísticos e não estão sendo, e às vezes falta um olhar a mais sobre aquele espaço, ver que é possível fazer, ver que aquele espaço ele poderia ser transformado através da arte. De que maneira? A família vem, as crianças vêm, os parentes vêm, pessoas que estão passando pela rua, indo ao trabalho, param 2 minutos, 3 minutos para verificar o que está acontecendo ali, acaba criando uma rotina cultural naquele espaço muito positiva. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Quissamã tem diversos aparelhos culturais, a gente tem diversas praças públicas com bastante espaço. Eu acredito que esses espaços públicos, eles precisam ser ocupados. E acredito também que essas movimentações artísticas, elas modificam o espaço urbano. Não deixam aquele espaço urbano entrar em degradação, não deixam esse espaço urbano ser depreciado. Gira toda uma engrenagem para fazer com que aquele espaço urbano ele seja um potencializador cultural. Que aquele espaço urbano ele seja um espaço onde a gente promove arte, promove cultura, promove lazer, promove entretenimento, um aumento significativo na economia. E esse documentário ele tem o intuito de sinalizar, de mostrar que na praça, por exemplo, Mário Moreira pode ter uma apresentação circense, na Praça do Matias pode ter uma apresentação circense, e nesse dia da apresentação circense pode ter uma apresentação musical, pode ter uma apresentação cultural, uma apresentação teatral, diversas apresentações que abranjam toda a população e façam com que aquele espaço ele seja um potencializador das relações sociais.
onde as pessoas estão transitando e conversando e dando risada e sendo felizes. E acredito que isso transforme aquela praça, aquele local ali, num lugar muito mais acolhedor, muito mais aconchegante e muito mais bem aproveitado. Eu sou o Antony Brito, sou lá de Goiás e sou o palhaço Fornalha. Eu comecei minha carreira porque eu corria muito, minha carreira artística como músico, e minha mãe é palhaça. Então eu fazia a trilha sonora dos espetáculos dela e quando eu vi, eu já estava na palhaçada também. E aí continuei com a música e com a palhaçada. Eu sou Aline Barbosa, sou palhaça, sou artista de rua. Comecei a trabalhar como palhaça por um acidente de percurso. Já estava namorando com o Antony, ia sempre nos espetáculos da companhia que ele trabalhava, que era a companhia da mãe dele. E aí um belo dia tinha um espetáculo marcado, a mãe dele teve que viajar e precisava de alguém para substituir ela. E aí a única pessoa que poderia substituir ela na ocasião era eu, porque eu conhecia o espetáculo, já tinha assistido muitas vezes. E aí o pessoal falou, não tem jeito, Aline, você tem que ir, tem que ser você, não pode desmarcar o espetáculo. E aí eu comecei, na época eu tinha uma outra carreira, eu fazia faculdade de biologia, mas aí aos poucos eu fui gostando, fui fazendo outros trabalhos e com o passar do tempo o circo começou a ter uma importância e ocupar um espaço muito maior na minha vida do que a biologia. E aí chegou um momento que eu deixei a biologia de lado e fiquei só com o circo, fiquei só com a minha palhaça mesmo. Eu não sei fazer mais nada, não sei fazer mais nada na vida, né? Quando eu comecei, saí da adolescência, eu já era músico, tocava na noite, morava sozinho lá em Goiás, em Goiânia, então eu tinha que me manter. Então eu tocava em bandas, tocava na noite mesmo, em bares. E quando a palhaçada tomou conta, me pegou de um jeito diferente, assim, porque a música parecia que eu fazia a música com a intenção de agradar aquelas pessoas e aquele público específico, né? Tipo, eu tocava aquele estilo musical, eu atingia aquele público específico. Se eu ia para um outro lugar, era outro público e não atingia muito, né? E quando eu comecei com o palhaço, era o contrário disso, né? Então, o palhaço, para mim, ele só existe com uma outra pessoa, né? O palhaço é a troca desse olhar. Tem um mestre nosso que fala que o palhaço é a menor distância entre duas pessoas. É transformador, assim, o palhaço, né? Eu acho que quando você olha no olho da pessoa e faz ela rir, isso é transformador para mim, que vejo esse processo acontecer, e eu acho que para a pessoa também, eu acho que ela sai um pouquinho, ela desconecta um pouquinho desse mundo e vai para um outro lugar, assim, né? Então ela volta para um outro lugar. E isso afeta muitas pessoas, eu acho. Eu acho que a arte, quando ela acontece no espaço público, ela realmente faz valer o que tem na Constituição brasileira, né? Que é o direito constitucional à cultura. Porque quando a arte ela ocupa os espaços públicos, ela acontece nos espaços públicos, ela é feita para todo mundo que está nesse espaço. Ela não tem distinção de idade, ela não tem distinção de raça, ela não tem distinção de classe social, não tem nenhuma distinção. Ela realmente é feita para todo mundo, não tem nenhuma barreira física, não está dentro de 4 paredes, não tem uma cobrança de ingresso, né? Então, assim, qualquer pessoa que queira estar lá e que queira usufruir, que queira ter contato e viver aquela experiência daquela apresentação artística, ela tá lá, né? Quando a gente assiste uma apresentação de arte de rua, quando a gente assiste uma apresentação, a gente não é só público, né? É um tipo de interação diferente, não é igual quando a gente está num teatro que tem o espaço que é reservado para o público e o espaço que é reservado para o artista. Eu acho que quando isso acontece no espaço público, essa barreira não existe. O público e o artista estão juntos e é uma experiência realmente feita de forma complementar, né? Não faz sentido o artista estar lá sem o público, não faz sentido o público estar lá sem o artista. Então, realmente é uma experiência que é feita coletivamente. Sim. A arte circense, ela chegou na minha vida, eu acho que como a arte, de modo geral, chega de forma inesperada na vida de todo mundo, né? Ela te busca, assim, de algum lugar, não é uma coisa que a gente escolhe tanto, sabe? Na minha opinião. Eu faço teatro desde criança, desde 7 anos de idade, me formei no Centro de Formação Artística que se chama Onda, né? E cursei produção cultural na UF. E aí eu tava num momento meio desanimada com teatro, assim, e aí
foquei muito na produção e estava fazendo estágio onde desce. Aí o pessoal do Festival de Circo de Rua de Rio das Ostras, eles estavam fazendo o festival, acho que era a 3ª edição. E aí eu pedi para estagiar, para eu, né, botar lá no portfólio da minha faculdade. E aí eu fui, e aí me encantei, assim, porque tinham palhaços de vários lugares, família de palhaços de tudo quanto é canto. Eu fiquei maravilhada com aquilo. E eles gostaram do meu trabalho de produção e me chamaram para poder fazer uma temporada com eles na Concha, isso produzindo. Até que a Chirulico, que são meus pais do circo, que eu fui adotada por eles, tive esse privilégio gigantesco, iam fazer parte de um projeto do De Olho no Duto e precisavam de um palhaço. E eu falei, gente, eu não sou palhaça. Mas fui mesmo assim, a gente ficou 2 anos viajando por vários lugares. E foi amor à primeira vista. Quando eu vi, eu era palhaça, assim. E foi uma autodescoberta, foi um processo tão incrível e potente que eu achei que eu queria aquilo pra minha vida mesmo. Aí eu comecei a me dedicar mais, aí passei por várias mudanças durante esse tempo, né, até hoje. Tanto na pesquisa da minha palhaça, quanto na forma de atuar mesmo, assim, na minha cidade, a forma como eu me sentia, isso tudo. Aqui onde a gente apresenta, a gente fala que né, que é a nossa sede pública. É uma sede pública que a gente apresenta há 10 anos, que a gente faz todos os domingos aqui. Esse espaço físico foi transformado. Quando a gente chega aqui, tem uma trabalhadora da limpeza da prefeitura que ela vem cedinho e puxa as folhas aqui, porque ela sabe que vai ter o espetáculo domingo. Ela vem mais cedo, se você olhar não tem uma folha no chão, ela vem mais cedo para isso. E aí tem um cara que vende coco que chega nesse dia, tem um pessoal da pipoca que chega nesse dia, que eles não vinham para cá. Então esse espaço foi transformado, né? Esse espaço físico foi transformado. Então aqui é a nossa sede pública, que é um lugar que está sendo cuidado naturalmente, né? As pessoas estão cuidando desse lugar. Logo quando eu comecei a fazer palhaçaria, que foi nesse projeto de 2 anos, que a gente ficou rodando vários lugares do estado, várias comunidades principalmente, áreas periféricas de risco, e a gente ficou voltando lá várias vezes durante esse tempo. Era uma ação contínua, né? Então durante 2 anos a gente ia fazendo várias ações nesse mesmo lugar. Eram vários. E teve um lugar específico que me pegou muito, que me fez entender tudo isso. A gente chegou lá, as crianças eram muito violentas, elas sempre estavam machucadas, a forma delas se comunicarem era muito agressiva, assim, de meninos falando coisas bem pesadas, assim, pras meninas. Você via que tinha uma criancinha até que ela virou, tipo, tia, minha mãe tá presa e tal, não sei o quê. Então, todo esse contexto era um campinho, assim, muito quente e com muito lixo, muito lixo. E a gente meio assim, né? E aí a gente voltou algumas vezes e foi fazendo esse trabalho ali com eles, né? De chegar, ocupar com a arte. Lotava, era tipo, 200 pessoas, muita gente. E aí foi muito louco, porque no final desse período, as crianças e o lugar tava limpo, as crianças não falavam a mesma coisa, o linguajar das crianças mudou, a forma com que elas se tratavam, as pessoas começaram a se mobilizar para dar lanche para todas as crianças, que às vezes só comiam ali. Então, você realmente sente que a gente não ficou falando para elas, ensinando o que elas, educando. Realmente foi simplesmente o que a arte fez, a arte modificou aquele espaço público e aberto. Então, é uma coisa que eu acredito muito, e foi quando eu percebi isso e falei, caramba, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero participar disso, sabe? E eu vejo em outros sentidos também. Quando a gente faz o festival aqui, é o comércio local que ganha dinheiro com isso, é o espaço público ganhando vida, sabe? E nada melhor. Eu acho que a arte faz parte da educação, ela tem que estar em todos os lugares, ela modifica as pessoas. E a rua, ela é nossa, a rua é de quem, né, assim, ela é de quem quiser. Então, é muito importante ter esses movimentos. A arte cura e modifica. Quando um espaço ele recebe uma intervenção artística, né? Seja ela uma intervenção efêmera, seja ela uma intervenção um pouco mais permanente, eu acho que muda a forma como as pessoas se relacionam com o espaço, né? Muda a forma como as pessoas entendem a importância daquele espaço, porque dá uma função, né? Muitas vezes a gente tem espaços públicos que não são construídos a partir de um diálogo com a população e que aquele espaço não faz sentido para a população. Ela olha para aquele espaço e fala, tá, mas e aí? Né? Para que serve? Por que eu vou cuidar de uma coisa que não tem função, que não tem importância? E quando a arte ocupa esses espaços, né? Quando é um espaço que é ocupado de fato pela população da cidade, pelos artistas da cidade, eu acho que aquilo dá uma noção de pertencimento, de que é do coletivo, de que é da população, de que tem valor, né? Que tem importância, que deve ser cuidado, que deve ser preservado, que deve ser ocupado de fato, né? Assim,
mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de uma malandro. Pensando na figura do palhaço, que foi trazido por Alberto, né, para esse evento aqui do IFE, eu sou da literatura, e eu comecei a olhar para o palhaço na literatura mundial e fiquei encantado ao descobrir as potencialidades dessa personagem, com alguns autores que vão desde Victor Hugo, da França, a Israel Zwangli, na Inglaterra, ao Heinrich Böll, da Alemanha, e perceber que o palhaço é talvez a construção artística que mais aproxima o ser humano das suas verdades mais profundas. Então eu penso, é impossível que no lugar onde o palhaço atue, não haja uma intervenção. É impossível que não haja essa intervenção no sentido transformador, porque a pessoa, ao ver o palhaço, ela se defronta com um universo de possibilidades de pensamento e de circunspecção, no sentido de poder olhar para si, olhar para o outro, olhar para o mundo, para o espaço que ocupa. Então é nesse sentido que eu penso assim, como o palhaço é poderoso naquelas ferramentas discursivas, que são talvez as mais legítimas armas dos seres humanos para o enfrentamento de si próprio, do mundo onde esse si próprio se instala e vive. Ferramentas como a ironia, como o deboche, como o riso, como o terror. Então o palhaço na minha concepção, é essa explosão de busca. E ele busca a partir de si, a partir da própria explosão, do próprio encontro do eu mesmo com o deboche, com o riso, toda uma radiografia social e psíquica que é o que vai de fato impactar e causar as transformações. A presença do palhaço no espaço físico, ela tem o poder da reflexão, através do seu vetor mais poderoso, que é o humor. A arte na minha vida, eu acho que ela é tudo, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu me conectei com a arte tão cedo que eu não me veria de outra forma, sabe? Quando eu tinha 7 anos, meu Dino me colocou no teatro. A minha avó era uma grande artista. Ela pintava e ela fazia questão de ensinar pra gente. Então, eu aprendi a costurar. Costuro mal, faço tudo mal, mas eu sei, pelo menos, por conta dela. Então, eu aprendi a ser eu me expressando dessa maneira. E eu acho que é a partir daí que eu penso como eu me conecto com as pessoas. Porque eu acho que quando a gente encontra algo que a gente se encontra muito consigo mesmo, isso te abre para que as outras pessoas te vejam mais. E aí eu acho que elas se sentem mais vulneráveis para ser quem elas são também. Fora os encontros, né? Eu acho que o circo ele é muito olho no olho, ele é muito presente. A quarta parede, ela não existe, pelo menos na palhaçaria, assim, né? Então, você tá ali tão vulnerável, você tá tão aberto que as pessoas chegam, elas te contam, elas querem que você seja quase sua confidente. Tanto confidente, eu acho, no sorriso que ela dá, quanto, sei lá, já participei de projetos que as pessoas depois, tipo, tinham vontade de sentar e falar, olha, eu tô passando por isso, sabe? Eu acho que o riso, ele te coloca num lugar tão vulnerável que as pessoas acabam querendo ficar vulneráveis também. Então, acho que é lindo. Acho que a arte é sobre isso. Tanto em outras linguagens também.
Ai, vou tirar o meu nariz. Olá, eu sou o José Carlos Rosa, ou também Tio J, Palhaço Viola, JZ, Black Ocean. Cria do Parque Aldeia, né, direto de Campos dos Goytacazes, onde eu conheci o circo e a dança, o teatro, a música na escola por volta dos meus 9 anos. Eu sou professor de ginástica, de circo, sou artista performance que permeia entre a dança, música, teatro, circo, né, na frente e atrás da cena do palco, fazendo tudo acontecer. Conversando com o Beto, eu tive o registro de que a gente veio do mesmo lugar parecido assim, no meu bairro, lá no Parque Aldeia, né? Quando eu era bem criança, na rua da minha casa, a casa da minha tia, um circo sempre parava na frente e eu ficava lá vendo como que tudo acontecia. Eles pegavam água na casa da minha tia, então dava pra gente se aproximar e ver como que as coisas eram montadas e, enfim, as pessoas e como que elas se transformavam nos artistas. E aí, a partir disso, depois de muito tempo, por volta dos meus 9, 10 anos, eu conheci um professor na escola que começou a dar aula de dança, teatro, circo e aí já era. Estar fazendo arte para mim é como respirar, é algo vital, né? Tá me expressando de todas as formas que eu acho possível e de todas as formas que eu vou criando, linkando todas as linguagens. E eu acho que isso é essencial para mim, para o meu funcionamento mesmo. Hoje faz parte da minha linguagem e eu acho que isso me conecta com o outro, sabe? Com certeza, todo e qualquer movimento artístico ele interfere tanto na arquitetura quanto no funcionamento, né, da sociedade, do local, né? Eu sou criador de projeto social, eu sempre faço questão de falar isso, de pontuar, de deixar registrado com muito orgulho. E eu acho que o fazer artístico, o ensino, a experienciação artística, ela não serve só para criar artistas, mas sim cidadãos mais sensíveis, mais abertos, né, com uma escuta mais atenciosa ao outro, ao ambiente, ao local. Então, isso interfere totalmente em todo o universo, em toda a dinâmica, seja do centro, seja na comunidade, né, porque isso se reverbera, né, quando a gente está aprendendo o fazer artístico, seja ele qual for, a gente tende a trabalhar a escuta e aí isso se prolifera para o nosso lar, né, para os nossos pais, dos nossos pais, para os amigos e assim diante, né, como a gente tem exemplos de inúmeros e inúmeros projetos que já foram abraçados inclusive pelo poder paralelo que existe por aí, aonde o governo não vai e os artistas e educadores sociais e arte-educadores estão indo lá. Ter esse tipo de embasamento legal é muito importante. Essa lei, ela autoriza que o Poder Executivo, através dos seus órgãos competentes, possa apoiar iniciativas que visam incentivar, né, e divulgar o trabalho dos artistas de rua. Então, assim, a gente ter esse aparato legal é mais um ato de encorajamento para a gente poder ir à rua, para a gente levar as nossas intervenções, para a gente apresentar propostas e contribuir naquele espaço ali que, por vezes, não é bem aproveitado. Medidas como essa são muito importantes porque, além de incentivar o trabalho artístico, elas possibilitam para a rua um enriquecimento social. E aí transforma aquele espaço que a gente pode entender como apenas um caminho para chegar em algum lugar em um ponto de troca, em um ponto de conversa, em um ponto de interação social, em um ponto em um lugar de lazer, um lugar de entretenimento, um lugar de levar a família, um lugar de diversão. Quando uma pessoa que possui alguma relação com a arte se depara com um ambiente onde existem intervenções artísticas, né, um ambiente público, um espaço, uma rua, por exemplo, uma praça, e ela se depara com aquele ambiente totalmente transformado, aquele ambiente totalmente modificado pela arte, é impossível ignorar esse fato, é impossível não refletir, é impossível não trazer para si essa vontade de realizar a mesma coisa, de transformar algum espaço
através do que eu tenho para oferecer, através do que um amigo artista tem para oferecer, a gente fica com essa sensação de que, poxa, esse espaço poderia estar sendo melhor aproveitado. Quando você se depara com um ambiente onde as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão conversando, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão se vendo, você percebe que aquele é um ambiente que é um espaço de lazer, é um espaço de bem-estar, é um espaço de interação social, sabe? Aquelas pessoas que estão ali trazem vida. Então esses movimentos artísticos em espaços públicos, eles são como flores no jardim. É você dar vida a um ambiente que em outro momento era frio, um ambiente onde as pessoas só passavam, iam para lá, iam para cá e não trocavam. Criar esse espaço de troca é uma coisa muito valiosa. E eu cheguei à conclusão de que, poxa, aqui é possível fazer isso, sabe? A gente tem espaços ricos, a gente tem espaços que eu vejo muito potencial para ter diversas intervenções de vários tipos, de várias formas, de várias vertentes artísticas. Esse tipo de reflexão chegou olhando a rua com um olhar mais carinhoso, um olhar mais atencioso, olhando a rua como um ambiente que pode se tornar um palco para espetáculos incríveis. Então, achei assim o evento muito legal, né? Eu acho que aqui na cidade a gente tem muitos espaços que poderiam ser aproveitados com mais eventos como esse. Acaba vindo toda a família, né, prestigiar e assim, muito legal e ver a participação das crianças e eu gostei muito, achei assim fantástico e a gente poderia ter mais vezes aqui na cidade. Isso mesmo, poderia ter mais, porque a gente tem espaços que podem, né, ser usados para isso, a ver a alegria das crianças, os pais saindo de casa com esse objetivo, eu acho que vale a pena investir e cada vez que tiver, com certeza o público vai aderir sim. Oi pessoal, eu sou Carol Moura, professora de arte, teatro, aqui da cidade de Quissamã, mas também sou produtora da equipe Catarte, que é uma empresa que tem aqui em Quissamã há alguns anos. Eu queria falar da importância que tem do circo na praça, né? A gente está aqui hoje na Praça Mário Moreira, né, que é uma praça bem central da cidade, e a gente viu que o público aderiu à ideia do circo na praça. A arte democrática é arte que é para todos. Então, ver as crianças participando, ver os pais felizes e querendo mais e mais e mais. Então, a importância do circo para esse espaço é de promover a arte, a cultura, principalmente a arte circense, né? Que a gente sente tanta falta aqui na cidade. Então, hoje foi um dia muito especial, um dia que pode ser feito muito mais dias como esse. Uma criança tendo acesso ao circo, tendo acesso à arte, ela é uma criança mais criativa, ela é uma criança mais atenta a tudo que acontece e trabalha várias outras coisas. Trabalha a questão da mobilidade, a questão da criatividade. Então o circo ele é muito mais do que apenas um espetáculo. Ele é para a vida da criança. Não para a criança virar um artista, né? Mas para a criança ter todo um desenvolvimento motor, também racional e criativo. Boa noite, me chamo Viviane, sou responsável aqui da Pipoca do Vivi. Foi um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. Atendi também as crianças, né? O público compareceu, movimentou, né, a praça de alimentação, graças a Deus. E que vocês voltem sempre. Parabéns pelo evento. E a arte circense ela é tão poderosa que ela vai cativando as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você inicia fazendo alguma coisa e uma pessoa vê e acha muito legal e essa pessoa vai querer aprender também, um exemplo disso é o meu pai. Quando eu comecei a me interessar por essa área de palhaçaria, de malabarismo, ele foi chegando para perto e perguntando como é que faz isso aqui como é que é e tal, e não sei o quê. E ele passou por um processo criativo e agora a gente trabalha praticamente junto com isso. Então a gente olha para a rua com esse olhar de, poxa, eu posso levar a arte para um lugar que não está tendo nada e eu posso transformar aquele lugar que não está tendo nada em um lugar onde as pessoas vão parar para assistir, onde as pessoas vão tirar alguns minutos do seu dia, da sua correria, para assistir a gente fazendo alguma coisa. Então eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de fazer, eu penso. O meu pai ele é totalmente ao contrário. Ele dá para fazer isso aqui, vamos fazer. Então a gente passou a olhar para a rua com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. E ir para a rua não é tão fácil. Ir para a rua exige muita coragem, exige muita vontade mesmo. Você vai com medo, mas você vai. E aqui em Quissamã a gente teve resultados positivos. Durante o carnaval, entre um bloco e outro, entre uma apresentação e outra, há um espaço na rua que fica vazio. E aquelas pessoas que estão ali para assistir a festa do carnaval, elas ficam sem ter para onde olhar, sem ter o que fazer.
E muitas ficam ali em seus grupinhos conversando. E conversando com meu pai, a gente teve a ideia de ir à rua nessa proposta do carnaval. Por quê? A avenida está cheia de gente, existe um fluxo de pessoas. Existem ali muitas pessoas, muitas tradições, muitas culturas, e a arte ela é democrática. Então é o palco perfeito para a gente levar uma intervenção. E a gente pensou, fomos amadurecendo a ideia, e como ele é muito prático, ele falou assim, vamos esse ano. Isso no caso foi no ano passado, 2024. E ainda com muito medo, com muito receio, com muita vergonha ainda, mas decidimos ir e fomos. Fizemos as intervenções, interagimos com as pessoas, fizemos as pessoas sorrirem. E o legal disso tudo é que, por exemplo, pode ter 5 pessoas passando na rua. Se dessas 5, 2 derem risada, eu já ganhei meu dia. É isso que eu quero. Meu trabalho está sendo feito. Levar arte para alguém, fazê-la sorrir e receber esse carinho em troca. As crianças são muito carinhosas, elas vêm, querem abraçar, querem tirar foto. Um carinho assim que se eu tivesse ficado em casa, eu não teria recebido. E se eu não tivesse ido à rua, essas pessoas talvez não teriam recebido esse ato de afeto, essas pessoas talvez não tivessem sorrido. É disso que a gente está falando, de transformar um espaço que não tem nada em uma coisa gostosa de viver. Então a gente foi à rua, esse ano fomos de novo, e é a mesma experiência. E o legal é que os feedbacks que a gente recebe são muito cativantes. As pessoas falam que as crianças voltam para casa muito felizes e que acham o trabalho muito bonito e a vestimenta muito bonita e tudo mais. E isso a gente vem recebendo assim com o coração aberto e com uma sensação de que o trabalho está sendo feito, está sendo efetivado. Então assim, é poderoso. Levar isso para as pessoas é mágico, assim, transformar a rua num espaço de troca, de convivência, de bem-estar, de lazer, para além de uma vontade, uma necessidade. É isso, eu acho. Do que é feito um palhaço? Eu penso no eu. Sei lá, é feito de você mesmo, é feito de emoção. Acho que palhaço, a palavra que eu pensaria seria emoção. Eu acho que palhaço é uma junção de coisas, né? Porque a gente é múltiplo. Não sei, é muito difícil essa pergunta. Mas eu acho que é feito de cada um. Do que é feito um palhaço? De riso, de choro, de vida, de muita coisa, muita coisa. Eles são nada mais do que uma imagem, eles são uma foto da cultura atual. O palhaço em si, isso vai depender do palhaço. Vai depender da imagem do palhaço, vai depender de que tipo de palhaço, da escola do palhaço, de que tipo de palhaço. Mas o palhaço é esse retrato cultural dos tempos contemporâneos. Você tem uma infinidade de palhaços, de diversas personalidades, diversas inclinações e diversas modalidades de comédia. A construção de um palhaço é muito complicada porque ela vem de uma grande tristeza. O Chico Buarque ele traduziu isso muito bem. Todo mundo que passa por um processo de construção de palhaço sabe que achar o seu ridículo, achar o seu ponto em que as pessoas vão rir de si é muito dolorido, é muito complexo. O palhaço é um grande charlatão. Ele faz da sua tristeza a comédia. Eu acho que um palhaço ele se constrói a partir da afetividade, da busca pela troca, sabe? Da necessidade de fazer o outro se sentir bem também. Eu acho que é feito também de muita pesquisa, de muito estudo, de muito entendimento de realmente do que é esse ofício, né? Mas ainda assim, apesar de tudo, acima de tudo, de afeto, de troca. Não tem outra coisa. Do que é feito um palhaço? Cuscuz? Vem cá. Ele perguntou do que é feito um palhaço. Das pernas, dos braços, dos outros, dos sonhos, das vidas,
das vontades, da luta, da disposição e do riso. E da graça e da gargalhada. Fazer o palhaço sem pensar. E deixar que ele lhe destrua um pouco faz bem. Depois ajuda ele, alfabetiza ele corporalmente. Bebe dele, ele bebe de você. E ter dúvidas de quando você é ele e de quando ele é você. Nunca termina. Todo dia ele quer ser mais, assim como você quer ser mais alguma coisa. É uma aprendizagem constante. De um olhar, de uma foto, de uma criança, de um tempo, dos sentidos, da busca da amorosidade. E tudo isso desmonta, às vezes, um passado enorme de coisas que você já fez e lhe abre um horizonte na frente de coisas que talvez você nem consiga fazer, mas que outros, com certeza, vão chegar lá. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Música